Olá pessoal, aqui é a Mel e hoje estou com um convidado especial que é o Lucas, o guitarrista da banda. City Inglês. Porque eu tava falando errado toda vez que eu tava começando. E ele tá aqui hoje pra responder algumas perguntas que vocês deixaram lá no meu blog, no post, com dúvidas sobre vegetarianismo e veganismo. Porque o Lucas é vegano já há mais de um ano. Isso. E foi vegetariano por 6 anos. 6 anos. Então, que tal começar contando um pouco da sua história? Porque o que te motivou a se tornar vegetariano e virar vegano? Eu me tornei vegetariano com 19 anos, basicamente por conta dos animais, né? Principalmente. Eu tinha um cachorrinho e eu gostava muito dele. E eu comecei a olhar ele e pensar qual era a diferença entre ele e os outros animais, vacas, os porcos que vivem nas fazendas e tal, que a gente consome, né? Eu não, vocês. E daí, a partir disso, eu tracei um paralelo que eu via que seria hipócrita da minha parte comer esses animais e não meu cachorro, afinal de contas são todos animais. E todos eles sentem dores, têm sentimentos, são passíveis de coisas que todos os animais sentem, né? Não só os de estimação. Eu me influenciei também bastante pelos livros que eu lia, pelas bandas que eu escutava, pelo meu ciclo de amigos. E daí, a partir desse momento, eu me tornei vegetariano, né? Ah, você pode falar alguns livros desses ou as bandas que foram influência pra você nisso? Na realidade, eu li livros específicos sobre vegetarianismo porque eu sempre fui curioso a respeito disso. Eu acho que eu não lembro o nome de cabeça agora. E eu via bandas nacionais como o Dead Fish, eu via bandas como o Minor Threat e outras bandas da década de 80 que falavam bastante sobre vegetarianismo e veganismo também. Nossa, eu não sabia que tinha bandas que falavam sobre isso. Depois desses 6 anos como vegetariano, eu acabei vendo que só isso não bastava. Isso não era o suficiente pra mim e também não era o suficiente para os animais. Eu tornei vegano, aboli da minha dieta todos os derivados do leite, do ovo, do mel e roupas de couro, enfim, tudo que é de origem animal. Eu acho que era o mais correto a se fazer e isso já não era mais válido pra mim. Eu queria saber de uma forma mais, assim, simples, qual que é a diferença entre vegetarianismo e veganismo e se existem diferentes tipos de vegetarianismo e de veganismo. Acho que a diferença principal entre vegetarianismo e veganismo é que vegetarianos apenas não comem carne e veganos não comem carne nem nada de animal, nem leite, nem mel, nem ovo, nem usa nada de couro, nem de seda, enfim, qualquer coisa que venha de procedência animal. Então vai além da alimentação. Com certeza. Eu acho que a maioria dos veganos também não compram animais, desde animais de estimação como cachorro, gatos, peixes, enfim, nada que venha explorar a condição animal. Mas adota? Com certeza, bastante. E existem milhões e milhões de animais abandonados todos os dias, entre gatos, cachorros, enfim, outras espécies também, que são fruto do nosso descaso com a condição deles. Legal, eu não tinha parado pra pensar isso, que vegano também não comprava animais. A maioria deles, né? Espero que seja assim mesmo. Eu achei legal isso. Vegetariano é quem não come carne, basicamente é isso. Sim. E daí existem outros tipos que são um pouquinho mais, tipo, não come também marshmallows, gelatina, Ah, sim. essas coisas que tem animais de certa forma. Vamos dizer que o vegetarianismo não come carne, né? E tem coisas que levam, não necessariamente a carne em si, a carne vermelha, mas levam animais mortos, como a gelatina, que tem, eu acho que é tutano de boi pra dar aquela liga. Tem o marshmallow, que tem aquela coisinha também, que eu acho que é a mesma... Eu acho que é gelatina também que tem dentro do marshmallow. Que dá essa liga. Tem aquele corante, que é corante vermelho, né? O vermelho, que é carmim, que é feito a partir de vários besorrozinhos esmagados para dar aquela cor, e quase tudo tem isso, então você acaba consumindo, de certa forma, algum animal morto sem você nem saber. Às vezes no suquinho que você compra, suco de coisas artificial. Com tomate, enfim, muitas coisas que tem a cor vermelha ou avermelhada, né? Tem vegetarianos que levam isso em consideração, outros não. Conheço bastante vegetarianos que não fazem nem ideia disso ou que simplesmente tem um descaso quanto a isso. Veganismo também, você já falou que tem outros tipos. Tem coisas além do veganismo também, tem os frugívoros que só comem alimentos não processados no fogão, no caso. Só comem alimentos crus, né? Sem cozinhar, ou sem fritar, ou sem assar, né? É bem mais difícil, mas é interessante. Principalmente no sentido da saúde. Na sua opinião, qual que é a maior dificuldade em ser vegetariano ou vegano? O que foi mais difícil pra você? No começo do vegetarianismo eu não senti muito falta de carne nem nada, porque eu já nunca fui muito afim de carne, né? E tem algumas pessoas da minha família que também são vegetarianas e isso eu já tinha contato com uma dieta mais próxima disso na minha casa. Eu senti falta no começo ali de queijo. Porque eu acho que todo mundo gosta muito de queijo. Pizza, lasanha. Um simples pãozinho com queijo mesmo.
Pão de queijo, que eu era muito viciado em parar em qualquer padaria e pedir um pão de queijo. Isso foi uma coisa que eu senti bastante falta no começo. Depois, com o tempo, você vai se acostumando e vai já sentindo uma distância que você acaba abstraindo esse tipo de desejo. E, de certa forma, você vai adquirindo um certo asco contra esse tipo de alimento. E o mesmo com chocolate? Então, eu acho que o fato de você se tornar vegano melhora a sua relação com o chocolate. Porque a gente acaba comendo chocolate que a gente compra no mercado, que tem basicamente gordura e açúcar, né? Esses os comerciais, pelo menos. Daí você, pelo fato de você ser vegano, você vai procurar os chocolates que não tenham nada de origem animal e você vai encontrar chocolates que tem bastante cacau e outras propriedades que são muito mais interessantes assim pro paladar do que esse que a gente comumente compra que tem origem animal. Mas muita gente pensa que vegano só come chocolate meio amargo, mas isso é uma falácia, porque tem bastante chocolate muito bom, bem doce, inclusive. Com leite de amêndoa, coisa com assim. leite de amêndoas, várias coisas. Ou leite de soja, que é o que a indústria usa bastante ultimamente, que são bem agradáveis. Lá fora, quando eu tava em Londres, eu lembro que a minha amiga, a Cheryl, ela achou um pacotinho de gelatina, tipo daquelas jujubinhas assim que o pessoal compra aí no cinema, vegana. Eu vi falar também, deve ser bem gostoso. Era de ursinho, era bonitinho, tem foto no meu blog. Eu tirei foto com ela, porque é coisa rara, né? Você teve algum problema de saúde ou você sabe quais são os problemas de saúde mais comuns pra quem tá mudando essa dieta, mudando de alimentação? Bom, problema de saúde, pra mim eu nunca ouvi nada, né? Nem pra ninguém que eu conheço, absolutamente. Todas as pessoas com que eu vivo, que são muitas, que são veganas e vegetarianas, eu não conheço um problema de saúde relacionado a isso. E eu sei que na maioria das vezes, alguns médicos associam esses problemas ao vegetarianismo e ao veganismo de uma forma muito leiga. Cientificamente, em 10 estudos, 8 dizem que a carne é prejudicial à saúde. Então, basicamente, os problemas de saúde são inerentes à carne e ao consumo dela, não à falta dela. Existe um mito que a gente precisa da proteína da carne e que a gente tem que suplantar a falta da carne quando a pessoa se torna vegetariana ou vegana, mas, ao meu ver, o que eu entendo disso, isso não é muito verdade. O que a gente precisa fazer é comer alguns vegetais com uma quantidade igual que a gente já come, um pouquinho maior, e só tirar a carne do prato. Não tem muito segredo. E qual que você come mais pra substituir a falta da carne? Como bastante brócolis, como bastante grão de bico, como bastante amêndoa, castanha do Pará, essas coisas que tem bastante proteína. Os grãos em geral. Grãos em geral. E ferro também, que a gente precisa, que tem no beterraba, que tem no feijão. Então, você não teve nenhum problema de saúde, ninguém da sua família, referente a isso. E ele tem uma vida bem estressante, porque ele trabalha muito, ele é soldado, ele tem banda, ele estuda e ele está aí. Eu tô aqui. Com uma cara de saudável. E saudável, não só com a cara. Opa. Não tem problema, só mudou um pouquinho. O que você recomenda pra quem tem interesse em tornar vegetariano ou vegano, mas que tem medo, seja por medo de não ser aceito pelos amigos, pela família, ou também medo do que isso pode trazer pra sua saúde? Bom, eu recomendo começar agora. É o mais correto a se fazer. Eu acho que você tem que ter certeza do que está fazendo. Se você não tem certeza, você não precisa começar também. Minha recomendação quanto a família ou quanto a amigos é você levar isso de uma maneira, pelo menos até você ter segurança disso, de uma maneira mais educada possível, porque as pessoas vão te perturbar um pouco por conta disso, porque a gente vive uma cultura que... Até aqui no Brasil é muito churrasco, né? Muito churrasco, muita carne e muitas coisas que... Enfim, você vai em qualquer lugar no mercado, ou na padaria, tudo tem alguma coisa imbuída dentro. Ou de carne ou de origem animal. Então você tem que saber traçar um paralelo ali entre essas duas coisas pra poder se livrar um pouco dessas pressões que vão vir da sua família ou dos seus amigos. Ou até de você mesmo. Você vai se cobrar respostas a respeito disso e você tem que ter respostas pra você mesmo e se manter forte. E você acha que vale a pena procurar um nutricionista, um nutrólogo, um endocrinologista, algum médico que possa orientar? Porque eu acho que algumas pessoas podem se sentir inseguras assim. Não, que nem você falou, que o brócolis tem ferro, mas nem todo mundo sabe. Você acha que vale a pena procurar um médico para perguntar isso? Olha, eu nunca procurei nenhum médico quando eu comecei a tornar vegetariano nem vegano. Mas como muitas pessoas têm dúvida quanto às necessidades que o seu próprio corpo tem de nutrientes e proteínas, é interessante ouvir o que o médico tem a falar, por mais que eu acredite que muitas vezes alguns vão ser contra. Basicamente, tudo que você precisa do seu corpo você vai encontrar no mercado e em qualquer lugar que você for comprar coisas. Você só tem que ter um pouco de curiosidade, procurar na internet e ver o que você precisa. Principalmente se você já tem alguma deficiência de ferro ou de proteína, alguma coisa assim.
Daí, talvez se você tem esse problema, de fato seja importante você procurar um médico ou um nutricionista. E que daí tem um cuidado redobrado com a alimentação. Né? Sim. E você tem algum perfil no Instagram, canal no YouTube ou site pra indicar pra quem tem curiosidade, quer ter mais dicas de receitas e coisas assim? Tem um perfil no Instagram que eu sigo que é bem interessante, que se chama Veg Voice, que ela coloca bastante receita de suco, de comida, de sobremesa, de doce, enfim, bastante várias doce. veganas principalmente, né? Até shampoo ela ensina a fazer. Coisas de cosmética também, shampoo, condicionador, sabonete, enfim, essas coisinhas assim. E são todas coisas fáceis de fazer, baratas e que você vai encontrar assim na palma da sua mão, muito fácil. E ela coloca o tempo normalmente de preparo, né? Coloca. Rapidinho, 15 minutinhos, meia hora. Isso. E também eu tô vendo bastante também agora um canal do João Gordo que se chama Panelaço, né? Ele é vegano e daí ele chama pessoas geralmente famosas pra cozinhar junto com ele enquanto ele entrevista e sempre sai algum prato bem legal. Tem um site que eu uso muito também pra procurar lugares veganos pra comer em qualquer cidade que eu vou, que se chama Google. Você entra lá e vai aparecer muita coisa. Você não faz nem ideia que é vegetariana ou vegana na sua cidade. Eu acho que deviam, eu não sei se já não existe, mas deviam criar um aplicativo para vegetarianos e veganos que indicasse todos os lugares de cada cidade. Você vai na cidade... Eu não lembro o nome desse aplicativo, mas se você entrar na Apple Store ou no Google Play, você vai achar esse aplicativo. Na verdade, tem bastante coisa hoje em dia sobre vegetarianismo e veganismo. Então não tem muita desculpa para, se você quiser, claro, não contrair esse tipo de dieta. E tem um site aqui em Curitiba também, que é do amigo meu, que chama Contra Filé. Que é o nome propriamente que dito. legal! Adorei! Eu acho que é contrafilé.org e vai em estabelecimentos não vegetarianos e não veganos, só que acha pratos que são vegetarianos ou veganos ou adaptáveis para essa dieta. Então você, pelo menos aqui em Curitiba, não vai passar vontade de comer nada, mesmo em um lugar que não seja vegetariano ou vegano. Ai, que legal! Vou tirar todos os links que ele indicou aqui embaixo na descrição, do Instagram, o do Contrafilé, o do João Gordo e o da banda dele também, vai estar aqui na descrição, agora que eu lembrei, não falei no começo, mas vai estar na descrição. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, compartilhar da sua experiência ou alguma mensagem que você queria passar para as pessoas que estão assistindo? Bom, eu acho que independente do vegetarianismo e do veganismo, você tem que fazer o que você acha que é certo, né? Que é melhor pra você mesmo. Só que tudo na sua vida tem uma consequência, né? Então, quando você consome alguma coisa de origem animal ou um próprio animal, você tá contraindo uma consequência pra sua própria vida. Importante pensar nisso. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Ele é envergonhado e ele aceitou, então, gente, agradeço muito ele aqui nos comentários, porque foi um esforço muito grande. Obrigado a vocês. Espero que gostem. Não, eles vão gostar sim. Se vocês gostaram do vídeo, quiserem ajudar a divulgar todo esse material que a gente produziu, só clicar em gostei e compartilhar. Pra acompanhar as próximas novidades aqui do canal, só clicar em inscrever. E quem quiser conversar com o Lucas, tirar dúvidas, assim, pedir conselho, eu vou deixar o Facebook dele aqui embaixo. Não vai ter aquele negócio de falar aqui, eu sempre quis fazer isso aqui. Ah, você quer fazer? Quer. Não esquece de dar o like aqui embaixo e clicar em algum lugar aqui pra fazer a inscrição. Muito obrigada. Então até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Tchau!